Olá, esse é mais um Apostila Revisa. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou a Roberta Matias. e nesse programa a gente tem um bloco reservado para as pré-estreias do Festival Espaço Itaú Play, mas no primeiro bloco a gente vai tratar de outros filmes que entraram na página essa semana, né, que nós fizemos textos, né, nos últimos dias, né, não necessariamente nessa semana. Então a gente vai começar, Roberta, falando de um filme que te provocou a partir de uma live que você assistiu, então você revisitou essa obra, né? É o caso do Homem Errado, então eu queria que você Uhum. começasse aí falando do caso do Homem Errado. Eu vi uma live da Mostra Cabiria com a Camila Moraes e me fez dar uma revisitada na obra, né? Rever, porque foi uma live bem interessante, ela explicou quais foram as provocações. E, na verdade, o que acontece, o caso do Homem Errado, é uma morte que acontece no Sul, em 1987, ou seja, naquele período ali, ainda a gente está saindo da ditadura, né? Tem uma coisa meio assim ambígua nesse período. E o Júlio César, ele é morto pela polícia e porque estava ocorrendo um assalto à polícia, que ainda é uma polícia militarizada, ainda é uma polícia do regime militar, vai efetivamente até o local e o Júlio César ele tem um ataque epiléptico, né? Ele tem epilepsia e começa a passar mal na multidão. E enquanto está aquela confusão ali, a polícia prende efetivamente um bandido, acho que o outro escapa. Mas é bom dizer que no momento todo, enquanto eles estão contextualizando a época, eles falaram uma época que faltava muita comida, em que as pessoas estavam com muita fome. Então, possivelmente, esses bandidos roubaram, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tá? Assim, é uma coisa que fica meio que no ar. E aí o Júlio César, ele é detido, algemado, o colocam dentro do camburão, só que ele entra no camburão somente com uma espécie de um machucado. E ele chega até a delegacia com, acho que são 15 tiros, ou 17 tiros. Ou seja, ele foi executado. Mas o que a Camila faz, ela anda com o retrato do Júlio César pela cidade, né, perguntando: você conhece esse homem? Você conhece esse homem? Por isso que se chama o caso do homem errado. Então, ela provoca uma determinada discussão em relação ao racismo, mas também a memória de um caso que ocorreu, que na ocasião foi muito documentado, porque a partir dessa prisão, o movimento negro que está começando a aparecer no Brasil na década de 70, de 80, de uma maneira mais integrada, né? Ele faz questão de cobrir, como se fosse até em determinado momento, um dos entrevistados falam que é como se fosse um prenúncio da mídia paralela, né? Porque eles começam paralelamente a cobrir o caso da morte do Júlio César. E um dos fotógrafos do jornal que estavam lá documentou tudo, porque desde o início ele percebe que tem alguma coisa errada no caso do Júlio César, ele fala: olha, o meu caso não é aqui não, o meu caso é ali. E ele vai desde o início do Júlio César caído no chão até ele se segura no camburão para ter as imagens do Júlio César dentro do camburão, sem tiro, né, vivo, sem nada. E quando chega na delegacia, ele pede para ver o corpo do Júlio César. Então, é um filme muito impactante, sabe? Porque denuncia um certo descaso, porque no início a polícia negava, inclusive, que houvesse cometido algum erro, mas foi uma coisa tão esdrúxula e aconteceu uma comoção geral, inclusive o irmão de adoção do Júlio César era jornalista, ele tinha amigos do meio, então, quer dizer, a polícia chegou um momento em que ela não pôde mais negar que havia ocorrido um erro. Mas, assim,
é desanimador, porque no final você vê, eles foram condenados, mas aí recorreram, né? Assim, então, no final, até hoje, a família não recebeu indenização, não que isso fosse suprir efetivamente a vida do Júlio César, né? Mas eles não receberam indenização e nada foi feito. Mas é um caso que é muito conhecido e a maneira como a Camila consegue fazer essa reconstituição mesmo e trazer personagens principais ali para o jogo, o jornalista que cobriu, né, o irmão dele, outras pessoas do movimento negro que eram ativistas e são ativistas ainda na ocasião, faz com que seja um filme que precisa ser revisto e até no final, inclusive a ex-mulher do Júlio César, né, a viúva, fala que sabe que é um caso emblemático, mas que isso acontece diariamente no Brasil, então que sirva também, o filme sirva de alguma maneira para nos alertar que não é uma coisa do passado, né? E é uma coisa que continua a acontecer nas grandes cidades brasileiras. Então, assim, foi um filme interessante para revisitar, assim. Realmente recomendo. Não sei se a live ficou gravada, também recomendo a live, porque foi um bate-papo interessante ali entre a Mostra de Cinema Cabiria e a Camila de Moraes. Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar do Homem Errado. E a coisa do Homem Errado é essa brincadeira, né, de haveria um homem certo, ainda que ele fosse assaltante, precisaria ter ocorrido esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de assassinato mesmo, né? Então, a questão do filme, ela passa por aí, né? O debate não é nem tanto, né, procuram muito debater sobre a autoria, mas quando na verdade o que se quer discutir é se a necessidade dessa perseguição, né? E mais de 30 anos depois, né, o expediente usado pelas autoridades continua o mesmo, né, Justamente Roberta? mesmo, exatamente. Alegam auto de resistência, primeiro dizem que não aconteceu, depois dizem que foi uma defesa da polícia, das pessoas, aí até que se a imprensa, né, o trabalho da imprensa, que naquele início, né, naquele momento estava voltando a ter uma reverberação por conta da censura menor, né, que de comunicação, e isso não necessariamente mudou a sociedade, né? A gente continua com as mesmas situações se repetindo. Né? O caso dele, se ele não tivesse um irmão jornalista e se ele não tivesse todo ali pessoas ao redor que fossem efetivamente lutar por ele, talvez tivesse, inclusive, sido enterrado como indigente, tá? Porque ele poderia não ter essa rede de suporte que ele tinha. No final das contas, a polícia deu azar porque ele tinha uma rede de suporte muito forte que foi atrás e falou, não, nós vamos apurar o caso até o final. Porque no início, inclusive, a população estava dizendo, tudo bem, ele não era assaltante, mas... Não, a população estava dizendo assim, tudo bem, ele era assaltante, então, como se justificasse os 14 a 17 tiros que ele levou, entendeu? Quando o que parece realmente, eles não investigam muito efetivamente o que foi roubado ou o que aconteceu. Eu sei que um assaltante morreu, acho que o outro conseguiu fugir, mas não aposta essa questão, até porque o que ela está dizendo não importa o assalto, né? Importa que o cara estava lá vivo, entrou no camburão vivo, ainda que ele fosse assaltante, não era esse tipo de tratamento que ele deveria ter recebido, né? Deveria ter se levado à delegacia para poder prestar um depoimento e aí sim eles averiguarem se ele era assaltante ou não. Só que como ele estava em plena uma crise de epilepsia, ele estava completamente fora do ar mesmo, né? Então, é uma coisa para a gente ficar pensando, como você falou, como é que a gente ainda consegue reproduzir
esse tipo de comportamento e de discurso até por parte da sociedade, né? Para a gente repensar isso. Bom, quem quiser assistir o Caso Homem Errado, ele está na plataforma Look para locação. Foi lá que a Roberta encontrou. Então, a gente passa para outro item. Tem uma mostra que até o dia 1º de agosto vai ficar disponível no site do Itaú Cultural, que é a Mostra Brasil Cinema Agora. São 4 longas nacionais dos últimos anos que circularam por festivais nacionais, internacionais aí importantes, relevantes, e é uma curadoria bem interessante o recorte, é bem em cima desse cinema brasileiro que desperta o nosso interesse. O primeiro filme que a gente trabalhou, que tem texto lá no site, é o Azougue Nazaré. Ele é um filme que chamou muita atenção porque ele é o primeiro filme dirigido pelo Thiago Mello, que é produtor de filmes um dos produtores dos filmes do Kleber Mendonça Filho, como Aquários e o Bacurau. Então ele chegou com muito peso, com essa responsabilidade. Ele ganhou o prêmio do Festival de Roterdã de primeiro filme, né, de um cineasta. E é um filme que conta a história de um casal, o Catita, que é o Valmir do Coco, que ganhou o prêmio também, se eu não me engano, em Brasília. Ele é mestre de maracatu, ele brinca maracatu, ele dança, e a esposa dele se converte na religião evangélica e tenta convencer ele a largar o maracatu e se converter na igreja do pastor. O pastor também era mestre de maracatu, e se diz arrependido, diz que é coisa do diabo e tudo. Então tem esse choque, essa crítica sobre um esmagamento cultural que as religiões evangélicas vêm provocando nos ambientes, né? No caso de Pernambuco, em cima do maracatu. É um filme que ele se preocupa em caracterizar algumas reproduções de machismo e tudo. Ele mostra o Catita como uma voz também um pouco opressora dentro da casa, o que leva a esposa dele, que é a Darlene, também a procurar fora de casa um senso de comunidade que ela talvez não encontre ali. Tem uma conclusão aberta que pode, né, a gente pode até reservar um episódio ou um debate maior nessa problematização de você vincular automaticamente a manifestação religiosa ao esmagamento cultural, porque a Roberta gosta muito de falar isso, né? Algo que já está dentro da nossa sociedade, a gente não consegue mais ignorar essa ruptura, só que há de haver um diálogo das duas partes, mas é compreensível que qualquer esmagamento cultural gere uma defesa forte de imediato. Então é um filme que, assim, ele dá conta dessas questões, vale muito a pena ver. O Valmir do Coco trabalha muito bem, dá um show de atuação, e é um filme que ele usa essa linguagem muito parecido com a do Kleber Mendonça Filho, e o Thiago Mello falou que ele compara o momento atual do cinema brasileiro com essa explosão que o cinema novo trouxe no final da década de 60. Então, eu acho que essa geração de cineastas, essa geração dentro desse campo do cinema nacional, começa a se identificar com o cinema novo, no que o cinema novo trouxe de linguagem, de crítica social e até nas narrativas. Então, assim, que bom que eles estão se reconhecendo, porque eu acho que é um debate que a gente vai ter nos próximos anos sobre essa forma tão parecida de resistência cultural e dentro do cinema de uma geração, de um movimento que acontece 50 anos depois do outro. Por que isso? Mas você está dizendo o quê? Que o cinema recifense, ele está se lendo como Eu não sei se o recifense como um todo, né? Porque eu não sei se é precisamente no texto do Azougue Nazaré, mas em algum filme
do cinema pernambucano, eu falei que assim, ele é tão múltiplo que o cinema pernambucano está virando quase um, um braço à parte do cinema brasileiro. Ele contempla várias linguagens, várias estéticas que assim, A ultrapassa gente chegou uma... a falar aqui de um Revisa sobre o cinema pernambucano no início dos anos 2000, né? Naquele boom, aquela explosão daquela leva de diretores. Eu acho que agora o que vem Sim. acontecendo é um segundo momento, né? A gente poderia chamar, sei lá, novo cinema pernambucano, novíssimo cinema pernambucano, que está com uma série de diretores que apontam para vários lados, mas que tem a questão política sempre presente de alguma maneira, né? E essa conclusão também que o Kleber Mendonça faz no Bacurau, um pouco menos no Aquário, mas no Bacurau ele explora isso, de fazer aquele clímax como um chamado. Uhum, Né? Ele é aquela crítica social que é quase uma convocação. uhum, Ele faz isso na cena final com Catita, e só que assim é a questão de como a crítica social vai ser interpretada e por quem vai ser interpretada. E eu até coloco uma minhoca na cabeça de quem lê ali no final, porque assim, infelizmente a gente está lidando com uma linguagem, né? O cinema hoje é menos popular, ele está menos dentro da sociedade do que na época do cinema novo. uhum. Né? A gente tem sala de cinema em 10% dos municípios brasileiros. Hoje em dia já não é uma arte mais tão popular. Claro que o cinema novo já tinha dificuldade de atingir certos públicos, mas hoje o próprio cinema brasileiro em si já tem dificuldade em atingir certos públicos. Se a gente comparar o alcance pelo tamanho da população, hoje em dia é menor. E no cinema como um todo, não só do cinema brasileiro, o hábito de ir ao cinema pelo preço do Até ingresso. porque você tem, por exemplo, no cinema brasileiro, ainda tem a questão da distribuição, né? Então, quer Sim, dizer, em quantas salas o filme fica e por quanto tempo ele por fica. quanto Ainda tempo? tem. Esses clímax âncora, eles são muito bons numa experiência coletiva. Uhum. E, assim, é um filme perfeito para uma experiência coletiva, para a gente passar, para ele ser transmitido não só no cinema, mas em cineclubes, em debates, Uhum. mas com a preocupação de a gente trazer outras visões. Mas o diretor é talentosíssimo, o filme tem uma qualidade espetacular, só que entra nesse debate que a gente já se prometeu ter várias vezes, acho que a gente vai fazer um programa com certeza. A gente tem que criar um programa de temas polêmicos, um caso de família, para a gente tratar dessas questões. Mas Mas você falou é isso, importante tem esse uma coisa. reconhecimento do Tiago em cima dessa efervescência cultural parecida com a do cinema novo. Que bom que eles estão vendo isso, enxergando da mesma forma, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Sim. Pelo Bacurau. Não, você fez um comentário que eu acho muito interessante da gente pensar também, porque eu não sei como é nas outras cidades, mas assim, pensando em Rio, São Paulo e um pouco em Salvador também, o que eu tenho percebido é que os cineclubes eles têm voltado com uma certa força, talvez até para tentar dar conta desse espaço que o cinema, para o cinema nacional, tem deixado um pouco vazio, sabe? Então, eu tenho visto aqui no Rio um movimento de cineclubistas, em São Paulo, em Salvador, que são as cidades que eu tenho mais trânsito, pelas quais eu tenho mais trânsito, um movimento muito forte que eu acredito que também esteja acontecendo em Recife, por exemplo, né, que da onde estão vindo esses diretores, que eu considero que é uma outra experiência, um outro tipo de experiência coletiva, até porque quando o filme chega, ele já chega com um tempo, né, de maturação, para você ter uma reflexão posterior à exibição dele, e um espaço é outro, mas de alguma maneira é um espaço coletivo. Então, de repente, eu aposto muito nesses pequenos movimentos, né, Jorge? Eu acho que, de repente, assim como
o cinema independente e o curta-metragem, eles vêm para ocupar um espaço que o longa nacional talvez venha a enfrentar uma certa dificuldade nos próximos anos, a cultura como um todo, mas, de repente, esses espaços de cineclube ocupam um pouco também o espaço das salas de cinema, porque, sendo muito sincera, a gente sabe, eu não gostaria que acontecesse, né? Mas, assim, a gente... as poucas vezes que eu saí de casa nesses últimos meses, eu vi muitos comércios fechando, fechados e tal. Então, assim, eu acho que as poucas salas de cinema que não são salas de cinema de shopping, salas de cinema de rua, eu acho que vai ser difícil de resistir, né? A gente não sabe quanto tempo mais a gente vai continuar em semi-quarentena, porque vem aí a promessa de uma nova onda da Covid, mais forte do que a primeira. A gente não sabe, após passar, quanto tempo vai demorar para as pessoas voltarem a frequentar o cinema de uma maneira mais recorrente. Então, eu acho que a gente precisa pensar em alternativas de circular a produção brasileira, porque ela é de qualidade, né? Tanto de qualidade estética quanto reflexiva mesmo, né? Então, acho que talvez seja uma das possibilidades de pensar em cineclubes, em espaços culturais outros. Verdade, verdade. E quando as salas voltarem, elas vão ter que aplicar uma política do capital mais forte ainda, porque elas vão precisar de dinheiro a curtíssimo prazo, né? Então, infelizmente, a gente vai ver essa ocupação de tela de filmes mais comerciais se ampliar, pelo menos no início. Eu acho que fatalmente a gente vai fugir disso. O outro filme que está na Mostra Brasil Cinema agora, o Azul de Nazaré não é, todos os outros que a gente vai falar agora são da Embaúba Filmes, então também eles fizeram um serviço de streaming durante a quarentena, para quem quiser assistir, mas esses estão disponíveis gratuitamente até o início do mês que vem. É o Inferninho do Guto Parente e Pedro Diógenes, né, Roberta? Como é que você assistiu? É um tipo de filme que me interessa bastante, né? Eu gosto bastante dessa mistura entre ficção e realidade, uma espécie de universo paralelo que eles conseguem criar ali. Eu até brinco que é uma mistura de David Lynch com... nem me lembro quais são as referências que eu usei, mas é uma coisa meio esquisita, né? É um clima meio esquisito, mas é um clima que funciona, né? Eles criam uma realidade quase como se ela fosse uma realidade fora da realidade, mas que funciona dentro daquele espaço, né? E as figuras, as personagens são as mais esquisitas possíveis, né? É um bar, Inferninho é um bar, que ele é dirigido pela Deusimar, que é uma mulher trans, e só que as coisas ficam um pouco confusas a partir do momento em que o Jarbas chega, né? O Jarbas é um marinheiro, então tem toda uma coisa assim, meio... eu não sei nem como explicar, mas meio assim exagerada, sabe? Do marinheiro vestido com uma roupa. O Jarbas não, porque o Jarbas chega como uma figura estranha, mas depois quando os marinheiros encontram o Jarbas, eles estão com aqueles negócios assim, né? Exagerados e tal. Então é um filme interessante e interessante pela construção mesmo das personagens, da narrativa e desse clima meio estranho, né? Meio David Lynch, meio assim, você fica sentindo qualquer momento alguma coisa muito esquisita vai acontecer ali, enfim. E me despertou interesse para ver o Pagel também, que está lá na A página, Embaúba Filmes, né? que é do Pedro Diógenes também. Então, também é um filme que aparentemente tem um clima meio esquisito. Então, assim, já senti que esse tipo de obra, como a gente tem tentado também sempre ver 2, 3, 4 filmes do mesmo diretor para tentar analisar a obra como um todo e ver os percursos,
Eu acho que eu vou acabar vendo o Pagel, porque me interessa essa realidade paralela que eles criam, mas o Inferninho é muito interessante mesmo. Eu recomendo, porque, inclusive, é uma coisa que eu acho que às vezes, o cinema brasileiro fica a dever, que são essas narrativas meio surrealistas, sabe? Isso, a Esse gente não vê... insólito nacional, né? Que É, a literatura brasileira agora nos últimos anos foi, né? Renovou isso. seu público com essa linguagem, acho que o cinema também pode acompanhar, né? Eu acho, porque o cinema, assim, ele acompanha em alguns festivais, mas são muito fechados. Não abrem, né? Assim, as pessoas, você vê, tem alguns festivais que são dedicados a isso, são dedicados ao terror B, etc., brasileiro, mas é um filme que só circula ali também, talvez por essa dificuldade de passar no cinema, passar muito tempo no cinema e tal. Mas é uma linguagem interessante e eles conseguem trazer para a realidade brasileira. Isso é que eu acho mais bacana, né? Porque a Deusimar, no final das contas, ela é uma personagem muito brasileira. Então, foi um filme do qual eu gostei bastante, foi divertido ver, né? Foi uma experiência divertida. E para quem gosta dessas narrativas insólitas, né? Eu recomendo fortemente. Aproveitar, né, que ele está gratuito. Eu vi Isso. o mais novo do Guto Parente, que é o Clube dos Canibais, que é mais ou menos nessa mesma pegada. Ele é mais pro terror, mas ele também usa essa coisa meio do insólito e tal. É uma coisa um pouco de olhos bem fechados, e aquela angústia, mas mais pro lado do terror e tal. É também um filme bem que eu recomendo, bem interessante. Espero que em festivais aí futuros ele fique disponível também. O outro filme que, né, a gente sai de um cinema recifense, vai para o insólito ficcional do Inferninho, e o outro filme que está lá disponível na Mostra Brasil Cinema agora é o Chuva, a Cantoria na Aldeia dos Mortos. Ele é um filme luso-brasileiro, a diretora é brasileira, René Nader, e o diretor é português, João Salavisa. Ele ganhou o prêmio se eu não me engano, do Festival de Cannes, vou confirmar aqui. Ele é um filme que ele traz um jovem de uma um jovem indígena do povo Krahô, que ele acorda um dia ele tem um pesadelo, né? Quer dizer, pesadelo não, ele tem uma visão, ele acorda e o pai dele, que faleceu há pouco tempo, chama ele para conversar com ele na cachoeira. Quando ele chega na cachoeira, o espírito do pai fala para ele que eles devem fazer as festas de passagem, porque a nova tribo dele está esperando e ele precisa se libertar. Então, precisa que esse luto termine na aldeia. Então, ele fica com aquilo na cabeça, né? Ele tem uma esposa ele tem uma companheira e um filho, e aí ele começa a se preocupar com isso. Eles são moradores da aldeia Pedra Branca, lá no Tocantins, Itacajá, o município. Ele ganhou o prêmio, sim, Um Certo Olhar, né, no Festival de Cannes de 2018. E aí ele começa a ter algumas visões que dão a entender que ele vai ser o novo pajé da aldeia. Ele conversa com o pajé já ancião e tudo, e aí isso vai criando uma angústia nele, uma angústia muito parecida com essa ansiedade nossa sobre o que está por vir, qual a nossa missão, né? Qual é o nosso futuro, as responsabilidades da vida adulta e a responsabilidade dele dentro da comunidade. É algo muito que a gente consegue correlacionar muito com a nossa realidade. E é isso que é interessante no filme, porque ele tem essa angústia, ele tem essa coisa no peito dele que ele não sabe o que é. Então ele vai para a cidade, para um posto médico, né, para ser atendida por uma médica branca. E lá não há esse diálogo, não há essa conexão. Primeiro pela barreira burocrática, porque tem que ter RG, tem que ter cartão do Uhum. SUS, ele não sabe muito bem como fazer. Depois porque ele não consegue explicar o que ele está sentindo, e quando a gente tem essa angústia logo, né, as primeiras vezes, essa coisa que fica dentro do nosso peito, a gente também tem essa dificuldade de explicar, e ainda tem a barreira da língua, porque o português ele fala com mais dificuldade.
E aí é interessante porque eles chegam à conclusão, os dois, né, tanto a médica branca quanto o indígena, que o que ele tem, é, ela não entende ele porque ela só sabe coisa de branco eles falam nesses termos. E ela nunca vai entender ele porque ele só fala coisa de índio. Uhum. E a solução que ele encontra é atrasar essa volta à aldeia para poder tentar se entender melhor, mas o que me chamou a atenção no filme é justamente como nós, como seres humanos, temos conexões muito mais fortes do que, certas divisões por grupos ou por sociedades, por comunidades. E faltou um diálogo ali para se entender que o que ele estava tendo nada mais era do que um forte sentimento, De uma angústia. angústia, né? Uhum. Ele foi feito os exames, ele não tinha nada, tirou pressão, tirou coisa. Então, como a gente desiste quando a gente está conversando com alguém de um outro grupo diferente do nosso, como a gente desistir facilmente de entender o outro e o principal, né, não ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, não vai fazer a gente a gente pode deixar de ajudar uma pessoa por conta disso. E a gente assiste sob perspectiva a vida dele, a gente conclui o que ele está sentindo. Mas, assim, o filme vai dando algumas pinceladas sobre essa política pública, né, de apoio ao indígena, né, quer dizer, como ele é atendido nesse posto, e aí tem uma passagem rápida em que é citado um político que ofereceu R$ 10 para votarem nele e tudo mais. O filme ele traz pequenos itens, mas ele acompanha, Isaac, o nome do rapaz. Ele tem um nome brasileiro, né, que eles chamam, porque eles criam um prenome para poder colocar na identidade. E assim, e tem uma conclusão também aberta que me chama muita atenção. Ele volta na cachoeira, é um final espelhado com o início, são duas cenas muito bonitas, porque é, é muito dentro da floresta amazônica, então uma cachoeira assim muito, você vê que é de difícil acesso, e tem todo um trabalho da luz da noite ali, quer dizer, a sequência inicial e a final tem um primor técnico assim incrível, e tem esse final aberto que depois que a gente desligar, porque aí já é spoiler demais, eu vou conversar com a Roberta, mas assim, leia um texto, quem puder assistir o filme que está gratuito, assista, manda uma mensagem, a gente vai ficar muito feliz de conversar sobre o Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos, mas assim, é um filme que me surpreendeu positivamente também, porque a gente está acompanhando festivais, está vendo muitos filmes de temática indígena realizados pelos próprios indígenas. Então tem esse diretor português que ele tem essa pegada etnográfica também na filmografia dele, pelo que eu andei pesquisando. O da diretora o primeiro trabalho dela na função, mas tem essa ideia interessante, essa premissa interessante de criar uma identificação com a psique do personagem de imediato, com nossos traumas pessoais. Quer falar alguma coisa, Roberta? Não, eu achei interessante você colocar isso, porque é óbvio que o idioma ele é uma barreira, né? A língua ela é uma barreira, mas às vezes é isso que você falou, falta um pouco de sensibilidade para poder entender o que o outro está sentindo, ainda que se passe pelo idioma, né? A gente, quando viaja para fora, a gente consegue, mesmo sem ter uma fluidez, uma fluência no idioma completa, passar o que a gente quer, o que a gente deseja para o outro, né? É óbvio que quando são culturas muito diferentes, como a indígena e a cultura branca, né? E aí estou usando os termos que eles usam mesmo, é mais difícil de você explicar, inclusive é mais difícil você explicar porque existem crenças que perpassam a questão da saúde que um médico não vai aceitar, por exemplo, né? Então,
eu acho que é isso, né, Jorge? A gente precisa, de repente, se abrir mais e tentar olhar o outro dentro da sua cultura, sem fazer com que a nossa seja o padrão, né? Porque a tendência é sempre utilizar a nossa... Óbvio que a gente não vai sair da nossa cultura, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem a tendência de achar sempre que a nossa é a referência e a do outro é o errado ou o diferente, muito diferente, que eu não consigo alcançar. E, de repente, às vezes, basta um passo à frente para a gente conseguir entender o que o outro está sentindo, né? É um filme que provocou essa ideia de, assim, a busca constante por empatia, né, que a gente não tem. Então, vale a pena também assistir. O último filme da Mostra Brasil Cinema agora é considerado aí um dos melhores de 2018. Na minha modesta opinião, realmente que é o Arábia, do Afonso Shoa e do João Duman. Venceu o Festival de Brasília de melhor filme. É um filme realmente incrível. A gente, por tabela, fez um texto sobre A Vizinhança do Tigre, que é um outro longo dirigido pelo Afonso Shoa, que, assim, tem lá o texto, né? O Arábia, ele traz referências, autorreferências à própria Vizinhança do Tigre, e o ator principal também fez o outro filme. Então, para a gente não tratar mais especificamente do Arábia, é um filme que Arábia é um conto do James Joyce, de uma coletânea que ele fez chamada Dublinenses. E, assim, é um livro que eu li ainda adolescente, e eu nunca imaginei, até falo isso no texto, eu nunca imaginei que eu ia me interessar tanto por questões de território e as manifestações, né, de territorialidade, não só externas quanto internas. Mas eu já tinha gostado muito desse conto, nunca mais eu reli. Assisti o Arábia na época que ele saiu, que ele passou na televisão a primeira vez, e aí agora reassisti o Arábia e li de novo o conto, e é impressionante como um conto que fala justamente da nossa capacidade de observação e do uso de palavras, do uso do silêncio das palavras, como isso é trabalhado em uma narrativa que cuida de um menino encontrar um diário de um trabalhador. Uhum. Quer dizer, e assim, ele tem o Arábia é um filme que ele tem essa capacidade de angariar muitos adeptos ao cinema brasileiro. Talvez alguém que não assista muitos filmes nacionais se sinta bem assistindo o Arábia. O prólogo dele, né, até começar a história mesmo do personagem principal, ele é um pouco amarrado, digamos assim, mas depois ele vai por um caminho que não chega a ser um road movie, mas ele é um filme, assim, é uma jornada épica dentro do que um trabalhador no interior de Minas Gerais pode ter de uma jornada épica, né? A gente não está falando do cinemão hollywoodiano, que coisas inacreditáveis acontecem, tropeços do destino, maravilhosos. Então ele é bem cru nessa jornada, mas é bem gostoso de assistir, assim, e toca, claro, no assunto da ressocialização, porque ele sai ele sai da prisão e ele precisa se mudar de cidade. No início ele se muda até de estado, vai para São Paulo, porque quem não tem essas amarras essas relações familiares ali muito fortes acaba reiniciando a vida em outro lugar, porque é muito difícil você se reinserir numa sociedade que sendo um ex-presidiário, né, infelizmente. Então ele vai pulando de oportunidade em oportunidade, né? Tem essas relações do trabalho, essa sazonalidade das ofertas de emprego que ele vai construindo. E, claro, tem uma história de amor muito difícil ali no meio disso tudo, justamente pela característica da vida que ele leva. Então é um filme muito, assim, já sabendo que eu ia encontrar, eu acho que a viagem ficou ainda mais interessante, assim. É um filme que usa esses elementos, usa elementos da trilha sonora,
faz essas montagens com algumas músicas. Então é um filme que ele é feito para você se sentir bem e, por tabela, fazer você pensar em várias questões da sociedade. Então Mas eu você gosto. sentiu alguma diferença entre a primeira vez que você viu e a segunda vez que você viu? Olha, a diferença principal que eu senti foi assim, eu não tinha visto A Vizinhança do Tigre quando eu assisti o Arábia. Foi o primeiro filme Uhum. do Afonso Show que eu tinha visto. E depois que eu vi A Vizinhança do Tigre, como ele usa, né, eu trabalhei isso um pouco no texto, essa, esse semi-documental que o cinema brasileiro está se especializando em fazer, né, essa reconstituição da realidade, ou esses atores que são interpretando a si mesmos, semi-amadores, mas profissionais, porque estão trabalhando ali numa ficção a princípio. Então, quando chego no Arábia pela segunda vez, tem uma base assim, como se fosse uma carta de intenções do Afonso Shoa sobre a sociedade que desperta interesse a ele, que é Uhum. aquela sociedade ali, né, de contagem, né, que tem nos colocado tantas obras no audiovisual interessantes, né? Ele é paulista, mas o filme O Vizinhança do Tigre se passa em Contagem. Então, quando eu chego no Arábia, tem um diálogo forte com o filme, e assistir imediatamente depois, em sessão dupla, fez talvez entender certas escolhas do filme sobre priorizar talvez uma narrativa, ao contrário de outros filmes que gostam, né, de fazer aquela ambientação de cena, né? O Arábia é um Uhum. filme que ele tem essa fluidez narrativa como prioridade. Então, vendo A Vizinhança do Tigre, como ele trabalha 5, 6 personagens ali interagindo, sendo todos do mesmo grupo, mas de idades um pouco diferentes e situações um pouco diferentes ali de vida, me fez entender como que no Arábia ele consegue otimizar essa história de uma maneira. Agora, reler o conto do James Joyce foi incrível, assim, porque eu imaginava que à primeira vista eu não teria tanta conexão com o filme em si, mas é impressionante como tem. É Eu impressionante. não vi o filme, né? Eu li o conto. E eu li o conto, como você, há muito tempo. Então, eu fiquei com vontade, né, também, nessa sua narrativa, de reler o conto e de ver o Eu coloquei filme. o link tem um link pro conto. Se você clicar, Uhum. eu deixei lá no texto, tem um link que abre um PDF. É um conto de 4 páginas e meia. Uhum. Aí, quer dizer, dá para fazer essa experiência. Quem quiser ler depois de assistir o filme, quem quiser ir lá na apostila de cinema, ler o conto e aproveitar, né, o Arábia, que está gratuito nessa mostra Brasil Cinema agora. Então, foi um exercício interessante. Eu li depois, reli depois, e foi muito interessante. Agora, tem uma coisa que você falou aí, Jorge, que eu não sei se é mundial ou se é uma coisa de região mesmo, que essa escolha por um documentário ficcional, uma ficção documental, é uma coisa que eu tenho percebido, em geral, no cinema latino-americano, né? Com mais força no cinema uruguaio, no cinema argentino, no cinema chileno, que são os que eu acompanho com mais continuidade mesmo, né? São cinemas que estão mais próximos, né? E chegam mais para cá. Mas eu tenho percebido muito essa escolha por uma narrativa que não se vincule a um gênero específico. Aí eu não sei se trata também por conta do que a gente vem passando, né, de uma necessidade de documentação de uma pretensa realidade ou de questões contemporâneas que nos perpassam, que nos inquietam. E então, assim, tem muito filme que trabalha com não ator, ou tem muito filme que trabalha com personagens que representam a si mesmo. Então, algumas coisas são documentais e outras não são. Então, assim, esse jogo
que é quase um jogo de espelhos entre o real e o ficcional, é uma coisa que vem aparecendo com uma certa recorrência que também me interessa muito, porque eu acho que o resultado, tanto estético quanto narrativo, acho que principalmente narrativo, né? É uma escolha de como é que você vai narrar uma história. Me parece muito interessante e que dá conta de um momento meio esquisito mesmo pelo qual estamos passando, né? O Thiago Mello, né, que é o diretor do Azul Nazaré, ele até diz numa entrevista que o entrevistador pergunta para ele: você usou amadores ou profissionais, eu não sei o quê, e ele até falou assim: olha, quando me faz essa pergunta, eu gosto de responder no Azul Nazaré que eu usei atores profissionais em seu primeiro trabalho, porque assim, eles estão fazendo um trabalho profissional, eles estão fazendo um filme ficcional, e não é porque, né, o cinema e a dramaturgia usa isso há séculos, de você colocar o mesmo nome do ator no personagem para criar. Isso faz parte da narrativa. Então, são atores profissionais, porque eles estão fazendo um trabalho profissional, eles estão fazendo um filme, estão ganhando para isso, concorrem a prêmios de atuação. Então, até primeiro a gente rompeu essa divisão entre ficcional e documental. Eu acho que agora a gente está começando a romper a barreira do amadorismo e do profissionalismo, de certa maneira, né? Principalmente na atuação, que as pessoas tinham essa coisa, tipo, usou um ator amador, ou então está interpretando a si mesmo. Assim, olha, numa época em que todos nós produzimos conteúdo, o que não é atuar e o que não é interpretar nós mesmos, de certa forma, né? O Pablo Trapeiro, o diretor argentino, né, na década de 90, 2000, ele já faz isso com uma certa fluidez, porque ele faz justamente isso. Eu quero um operário, então eu vou pegar um operário, né? E ele vai interpretar um operário fazendo a função de um operário. E aí, às vezes, ele brinca com os nomes também, né? O cara tem o mesmo nome, ou brinca com fotos antigas, né? Que são fotos de arquivos pessoais, e o personagem está mostrando. E isso faz com que o filme ele crie uma crueza mesmo, né? Torne-se palpável, né? Eu acho que, por exemplo, um operário que veja o filme vai conseguir se identificar ali de uma maneira mais direta. E aí são escolhas de linguagem e até às vezes escolhas políticas mesmo, que eu acho interessante que venham sendo retomadas e que venham sendo implementadas no cinema brasileiro, nesse novo cinema brasileiro, como uma das possibilidades narrativas, né? Sim. Então, aproveitem quem está ouvindo aí a tempo. Mostra Brasil Cinema agora, tem Azog Nazaré, Inferninho, Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos e o Arábia, disponibilizado gratuitamente na página do Itaú Cultural. Outro mini festival, né, que a Roberta cobriu, é o African Women in the Time of Covid-19, que é Mulheres Africanas em Tempos de Covid-19. Foram 10 curtas, né, Roberta? Isso. Feitas durante o período de isolamento. Como que foi essa experiência? Foi o texto, né? Eu vi no texto que tem uma espécie de trajetória, uma linha de diálogo entre as obras, muito interessante, né? São filmes bem curtos, né? Na verdade, a proposta é justamente que fossem impressões dessas mulheres sobre como enfrentar a Covid na África. Então, na verdade, é uma parceria entre a African in Motion Film Festival e é trazida para o Brasil pela Mostra de Cinema Africano. Na verdade, o que eles fazem é legendar os filmes em português para que a gente possa acessar a esse site. Então, quando você entra, você tem os filmes no idioma original e aí você tem uma outra página que te direciona para legenda em português, né? Então, são filmes bem curtos, mas muito assustadores no sentido das denúncias que a gente já vem tendo no Brasil também, né? A partir do momento em que as mulheres elas permanecem em casa mais tempo
com seus maridos ou sozinha cuidando dos filhos e aí os companheiros chegam à noite, a gente tem um aumento de violência, tanto violência física quanto violência sexual. E a mostra ela revela isso, porque são narrativas. 80% das narrativas são narrativas de violência sexual ou abuso físico contra as mulheres ou as filhas, né? Ou tem um bem interessante que é um menino vendo a mãe sendo abusada pelo pai. Então, eles trazem aí um dado de que 80% das crianças, dos homens, né, dos meninos, que veem a violência na infância, reproduzem a violência na África, né? Depois, mais velhos, reproduzem na sua própria família. Então, assim, eu me lembro que quando eu fui à África, uma das preocupações era essa, né? Como é que eu vou fazer? Essa questão da violência sexual é uma questão muito séria no continente, e apesar de eu estar indo para a África do Sul, que já é um país, e eu estava indo para cidades especificamente muito turísticas, então, assim, tinha uma espécie de uma proteção ali por conta disso, mas ainda assim eu fiquei muito preocupada, e aí um colega meu que estava morando lá falou, olha, não se preocupa porque em relação aos turistas o índice de violência sexual é baixo. O índice de violência sexual é altíssimo em relação às africanas, porque eles acham que as mulheres, de alguma maneira, precisam estar ali disponíveis sexualmente para eles. Então, é um filme que são curtas, né, que me deixaram bastante impactadas, principalmente pelos índices apresentados, né? Mas eu acho que... E aí ele tem um recorte, ele vai começando por aí, depois ele toca um pouco na questão social, porque ele toca no fato de que algumas meninas, por exemplo, que estão em fase escolar, não têm acesso à internet, então elas não vão poder, possivelmente vão perder o ano ou vão fazer um ano vão ter um ano muito complicado, né? Porque eles não vão ter acesso à disciplina, até finalmente, né? Ele vai uma multiplicidade de mulheres africanas. Acho que de alguma maneira, em pequenos curtas de 10 minutos, eles conseguem abarcar desde essas mulheres que estão preocupadas com a proteção das suas filhas e dos seus próprios corpos, até essa diferença social entre quem tem uma rede de acesso que pode enfrentar a Covid dentro de casa, assistir às aulas, continuar uma vida normal, né, etc., até no final efetivamente falar de mulheres que são mulheres que estão numa situação social mais tranquila e que podem pensar em maneiras de enfrentar o isolamento de maneiras criativas, né? Conseguir passar por isso de maneiras criativas. Então, eu acho que o festival ele vem para trazer não somente possibilidades da gente ter acesso a um cinema africano independente, são poucos, né? Que a gente tem essa dificuldade de acesso, e também para ver essa multiplicidade de olhares, né? Porque são filmes muito diferentes entre si, apesar de alguns tratarem de temáticas semelhantes, eles são diferentes entre si, a escolha, né, de como elas tratam esses temas. Então, assim, é um festival que eu recomendo, ele ainda está no ar, e se vocês entrarem na apostila, vocês vão ver todos os links para esses nomes que foram citados aqui, né? E eu acho interessante mesmo para a gente ter uma certa aproximação do cinema africano. Toca justamente nesse assunto, né, que aqui no Brasil também foi identificado, no mundo todo, né, que é o aumento da violência doméstica, porque o isolamento acabou sendo uma agravante, né? Acabou trazendo potenciais agressores para dentro de casa, com mais tempo, né? Com mais com situações se repetindo com mais
frequência. Uhum. Então, terminando o nosso giro de obras, tem um outro longa-metragem, né, chileno, Lemebel, que a Roberta assistiu nesses dias, tem texto lá na apostila. Então, Roberta, como é que foi o O respeito? Lemebel, ele me chamou a atenção, principalmente pela personagem, né? Ele fala sobre o Pedro Lemebel, o Pedro Mardones, né? Que ele abandona esse nome, ele diz até que ele abandona esse nome. Ele inicia a carreira dele como artista com esse nome e abandona para Lemebel para poder homenagear as mulheres da família. Ele é um artista queer latino-americano muito conhecido, é um dos precursores, e nesse sentido ele abriu o caminho mesmo, né? Ele fazia questão de apresentar uma arte que hoje a gente chama de arte queer, né? Na década de 80, 90, e ele é um performer. Mas ele é um performer em todos os sentidos, né? Até o próprio filme acaba sendo uma performance dele. Ele comanda de alguma maneira a diretora, né? Quando ele já está morrendo, ele fala: não, você vai me filmar assim. Ou seja, até a própria saída dele do hospital e depois 2 semanas depois ele acaba morrendo. Ele faz disso uma performance. Então ele é um personagem muito carismático, é uma pessoa muito carismática. Possivelmente muito difícil de lidar, não deveria ser uma pessoa fácil de conviver, porque ele tem uma relação, acho que é um pouco ambígua também com o próprio corpo, porque ele fala: eu não me acho bonita, não me acho que... mas ao mesmo tempo ele é muito vaidoso, né? E essa vaidade dele, ela cria uma espécie de fascinação por parte do espectador. E não à toa ele chegou onde ele chegou na década de 80, 90, assim, início de 2000, explodiu como artista queer, né? Porque ele tinha essas personagens, ele se montava mesmo e fazia performances altamente estranhas com o próprio corpo, né? De botar fogo no corpo, de botar cera quente no corpo e tal. Então, assim, para quem gosta de arte latino-americana, eu acho que é um filme essencial. Ele faz a cumplicidade que a diretora consegue adquirir com o Lemebel, faz com que ele seja, de alguma maneira, co-diretor do próprio filme, né? E então existem cenas muito intimistas mesmo dele, né? Então, eu acho que é um filme que é tanto pela figura dele, importância da figura dele, quanto pela própria narrativa que é criada ali no diálogo entre os dois, ele se torna interessante. É um filme que, se eu não me engano, ele está no Now, não é isso? No Now. No Então, Now. são dicas de filmes para alugar no Look, no Now, sessões gratuitas de cinema brasileiro, sessões gratuitas de cinema africano. Então, esse panorama foi o nosso primeiro bloco do Apostila Revisa. A gente vai soltar a vinheta de intervalo para quem estiver ouvindo o podcast, e para quem estiver assistindo em vídeo, a gente termina a primeira parte do vídeo aqui e volta com a segunda parte sobre o festival de pré-estreia do Espaço Itaú Play, os outros filmes que a gente não discutiu na semana passada. Até mais. Até mais.